Olá pessoal, sou a Maria do Rosário e vou apresentar a pesquisa sobre percepções sobre o controle interno como auxílio à gestão. É um estudo com funcionários de empresas localizadas na cidade do Recife. Bom, a pesquisa foi elaborada por mim, Maria do Rosário, Marcos Igor, David Viana e Jonathan José. O sumário da pesquisa nós temos o seguinte: a introdução, que vai abordar sobre a justificativa, problema de pesquisa e objetivo, a estrutura do referencial teórico com suas subdivisões, que trata sobre o controle interno, os tipos e classificações, e o modelo COSO, que no caso foi o modelo utilizado na pesquisa, os procedimentos metodológicos, análise dos resultados e considerações finais. Como justificativa da pesquisa, nós entendemos que, devido ao constante crescimento das organizações, aumenta-se também a necessidade do controle interno dentro das organizações, sendo preciso o entendimento e divisão entre departamentos relacionados com a área contábil e a área financeira das empresas, com o intuito de evitar problemas como erros, fraudes e ineficiência dentro do ambiente de trabalho. Nesse sentido, a auditoria ela vem para analisar a realidade financeira e patrimonial das organizações, utilizando um conjunto de procedimentos que auxilia em todo esse controle, né? E com isso faz com que se afaste as falhas no sistema de controle interno das empresas. E dando suporte a esse conjunto de procedimentos, nós temos como referência o modelo COSO, tá? Que tem como objetivo orientar as organizações para assegurar as melhores práticas e princípios relacionados com o controle interno e evitar ao máximo fraudes e erros, assegurando a geração de relatórios com dados confiáveis. Então, nesse sentido, nós temos como questão problema o quão adequado é o controle interno e os seus procedimentos dentro das empresas em Recife em relação ao método COSO. Como objetivo da pesquisa, nós tivemos o objetivo de identificar se as empresas da região de Recife, elas se utilizam do controle interno e quais são os procedimentos mais utilizados, tendo como base o método COSO. Em se tratando da estrutura do referencial teórico, como foi abordado, nós tratamos sobre controle interno, e aí nós temos os principais autores que são abordados na pesquisa, como Helfling, Farias, Luca e Machado 2009, Galouro 2000, Crepaldi, Nascimento, Bird, Saraiva, Pereira e Nascimento 2005. Quanto aos tipos e classificações de controle interno, temos aí a exposição das normas de auditoria, no caso a ENA 29, autores como Crepaldi, Cruz, Glock, Lorenzoni Vieira. E sobre o COSO, nós temos aí o Framework de 2014, Hickman 2005 e Souza Júnior e Silva 2016, né? São os principais autores que foram citados na pesquisa. Nesse sentido, quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa ela se classifica quanto aos objetivos, como exploratória e descritiva, com procedimento survey e com tipo de pesquisa, com pesquisa de campo. A coleta de dados ela se deu por meio de um questionário aplicado, que foi dividido em sessões, que tratavam sobre, a princípio, o perfil das empresas, e, posteriormente, as perguntas relacionadas com a percepção dos respondentes em relação aos procedimentos de controle interno, levando em consideração uma escala Likert de percepção de 5 pontos. Quanto à abordagem da pesquisa, se classifica como quantitativa. Bom, dando continuidade, né, quanto à análise dos resultados, a princípio foi identificado o perfil dessas empresas. Então, nós buscamos identificar o ramo de atividade, o porte da empresa e o nível de atuação. Aqui nós identificamos os percentuais maiores, tá? E quanto ao ramo de atividade, foi identificado que 57,97% está relacionado com o setor comercial. Em se tratando do porte, a maioria é de grande porte, com 53,62%, e tem uma atuação em um nível mais operacional, com 68,12%. A segunda parte da pesquisa buscou identificar a percepção dos respondentes sobre os ambientes de controle. Então, nessa parte da pesquisa,
quais foram as perguntas relacionadas, né? Nós tentamos identificar a forma de atuação das atividades de controle interno dentro da organização. E a primeira pergunta relacionada a isso foi quanto a comunicação relacionada com o controle interno nos níveis da organização. E numa escala de concordância de 1 a 5, foi identificado que isso sempre ocorre, né, com 63,77% dos respondentes. Quanto ao conhecimento sobre manual de conduta aplicado dentro da empresa ou desenvolvido dentro da empresa, 42,03% informaram que isso sempre ocorre, ou seja, que existem sim esses manuais e que eles são utilizados. Quanto à percepção sobre cumprimentos e regras dentro da organização, 46,38% informou que isso também sempre ocorre. A terceira parte da pesquisa, no caso, tratou sobre a avaliação de risco. Como que essa temática é abordada dentro da empresa. Então, nesse sentido, a primeira pergunta relacionada foi a identificação de riscos nos processos operacionais exercidos, se esses riscos são identificados e são informados aos seus funcionários. 37,68%, um percentual até menor, informou que esse tipo de procedimento sempre ocorre, esse tipo de atividade. Em se tratando de cumprimentos e normas e leis, no caso dos órgãos aplicadas pelos órgãos governamentais ou de fiscalização, 65,22% informaram que essas atividades elas são seguidas, as leis e os normativos, eles são seguidos conforme as orientações. Em se tratando sobre o acompanhamento e cumprimento de políticas e procedimentos, 37,68% informou que quase sempre isso acontece. Quanto às atividades de controle para evitar o risco, tá? Em se tratando da análise dos procedimentos, foi informado que 55,07% dentro das organizações sempre ocorre esse tipo de atividade. Quanto à percepção sobre segurança dos ativos da empresa, o patrimônio em si da empresa, 49,28% informou que isso sempre acontece. E em se tratando do desempenho da função ou atividades exercidas, 39,13% informaram que isso também ocorre dentro da organização. Quanto à segregação de funções, 34,78% informou que isso sempre acontece. Mas vale salientar que algumas das observações identificadas é que tem funcionários que desenvolvem mais de uma função, então acaba que esse número ele tem uma certa variação, tá? Em se tratando sobre ainda dando continuidade sobre as atividades de evitar risco, foi perguntado também sobre segurança nos sistemas de informação. E 67,87% informaram que esse procedimento ele é realizado sim, dentro das organizações, com uma escala do sempre ocorre, né? E em se tratando das limitações de funções, ou seja, restrição de poderes, 40,58% apresenta esse tipo de atividade dentro da organização. Por fim, as nossas considerações finais é que, diante dos resultados encontrados, conclui-se que as empresas elas adotam, sim, alguns procedimentos de controle interno, tendo como base o modelo COSO, seja de forma parcial ou não. E em relação às em se tratando das avaliações do controle interno, né? Cabendo destacar que é importante a sua utilização do referido modelo, tendo em vista que corresponde a um quadro que é aceito internacionalmente para fins de controle interno e trata-se de um padrão amplamente reconhecido, o qual as organizações elas medem sua eficácia de uma forma como um todo. Salienta-se também que a pesquisa ela teve algumas limitações, como o número reduzido de respondentes, bem como as características da pesquisa, né? E o que possibilitou generalizar os resultados apresentados para as demais empresas. E uma outra limitação envolveu a escolha do COSO, visto que outros modelos podem ser utilizados para comparação e ter uma análise mais acurada sobre a temática. E, por fim, como recomendação para pesquisas futuras, nós propomos fazer
uma nova avaliação com outras empresas e localizar em estados e setores distintos e examinar à luz do controle interno sobre uma outra metodologia que possa ser aplicada. Por fim, é isso. Obrigada.